Mais alguém? Vamos ser só nós. O resto do pessoal fez na segunda-feira. Ah, tá. Tá? E tem um pessoal que só assiste gravado por causa de escala e tudo mais. Chega pertinho. Não. O pessoal tá me vendo? Estamos, tranquilo. Vou pedir agora para vocês mutarem o microfone. E aí, conforme a gente for passando, a gente passa um pouquinho da aula, para um pouquinho, conversa um pouquinho, passa mais um pouco, a gente vai parar umas 2, 3 vezes. A gente conversar, vou pedir só para vocês serem breves, que tem bastante coisa para falar, tá? Hoje a gente vai falar de 2 tópicos. A hierarquia divina na Umbanda, e depois a gente vai dar uma aprofundada no Orixá Exu e no Guia Exu, dentro da vertente da nossa casa sempre, tá? Conseguem ver os slides? Tudo certinho? Positivo? Beleza. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que a Umbanda ela é monoteísta, ou seja, ela acredita em um Deus Criador Supremo, em uma energia suprema. Esse Deus, a gente não acredita que ele seja aquela visão de um homem sentado em um trono lá em cima, coordenando tudo. Deus é a energia de tudo. Deus é o todo. Então, na Umbanda, a gente chama Deus ou de Olorum, que vem da termologia Senhor do Céu, em Orum, ou de Zambi, que vem do Banto, que significa grande Deus. E toda força, toda criação e toda lei emana dele. Os orixás e guias não são deuses separados, mas sim manifestações e executores da vontade desse Deus único. Vou passar agora para o próximo slide, que fica um pouquinho mais fácil de entender. A gente pode visualizar Deus e os orixás e os guias como um povo. Entendam que isso é uma visualização. Deus não é um povo, mas fica fácil de entender dessa forma. A gente pode dividir como a cabeça do povo sendo Olorum, porque é de lá que vem todos os comandos, todos os controles, tudo parte de lá, tudo parte da nossa cabeça, do nosso cérebro para ser executado. Os tentáculos são como se fossem os orixás, partes de Deus com uma energia muito grande, muito ligadas a Deus, mas que não são independentes da cabeça, eles estão ligados. Então, eles executam o que a cabeça manda. As ventosas desses tentáculos são como os guias de trabalho. Então, em um tentáculo, que seria Ogum, as ventosas seriam os Exus e os malandros, que trabalham na força de Ogum, que estão ligados à cabeça, que é Olorum. E onde que entramos nós? Nós somos todo o ambiente. Nós somos tudo que está ao redor. Então, o povo sempre está em contato com o ambiente. Então, sempre estamos em contato com Deus, se assim o quisermos. Então, vamos pegar Zambi, a cabeça do povo. Consciência central, a parte máxima, pensante e determinante. É o grande idealizador. Dele saem todas as informações, ordem e a própria energia da vida. Sem a cabeça, o corpo não existe. Não teria nada conectado e nada funcionaria. Então ele é o grande todo, a energia que orquestra a existência. Então podemos entender Zambi como uma força onipresente, onisciente e onipotente. Ele não tem forma, cor ou gênero, pois ele é a totalidade. A cabeça do povo é só uma forma de limitar nosso pensamento para a gente conseguir entender um pouquinho. Entender Deus, entender Zambi, é impossível para a gente como um ser limitado. Então a gente usa algumas analogias para que a gente consiga se aproximar um pouco do que é essa denominação de Deus. Agora a gente vem pensando nos orixás, que a Umbanda
fala muito do orixá. Pedro, eu posso só fazer um comentário? Olha, rapidinho. Um dos motivos que o Pedro ele usa os dois nomes, tanto Olorum ou Olorum em português e Zambi, é porque como a Umbanda ela é brasileira, mas ela tem um início na África, né? É usado os dois idiomas. Então o Zambi vem de Banto, ou também pode vir de Quimbundo, né? E Olorum vem do Yorubá. Então, por isso que a gente pode denominar os dois. A gente está falando exatamente de Deus. A diferença é idiomática, na verdade. Mas, da mesma forma, a gente se refere ao mesmo Deus. Isso. A gente pode chamar de Deus, Zambi, Olorum, God, por aí vai. É só uma termologia. Então, os orixás são como os tentáculos do polvo. Eles são partes diretas de Zambi ligadas à cabeça. Eles não conseguem ter uma vontade própria que vá contra o Criador. Eles são executores perfeitos da lei maior. Então, o polvo ele não pode simplesmente se rebelar e ir contra algo que é da criação de Deus. Mesma coisa, nosso braço no nada não vem dar um tapa na nossa cara. Então, ele não se rebela. O orixá ele trabalha para essa energia divina. Então, o orixá ele é perfeito. Cada um em sua força primordial e sentido de vida. Então, cada tentáculo, ou orixá, tem uma função específica, um papel determinado pela cabeça. Um tentáculo que é Ogum só irá oferecer o caminho que Zambi, a cabeça, orientar e determinar. Então, Ogum é um caminho, mas esse caminho é o caminho de Deus. Ogum nunca vai ser um caminho contrário ao caminho de Deus. Do mesmo jeito que Oxum nunca vai ser um amor destrutivo, ele vai ser um amor de Deus. Do mesmo jeito que Oxalá é a fé que a gente tem em tudo, então é a fé de Deus. Tá? E eles representam também grandes forças primordiais da natureza, como o vento, a água, o fogo, a terra, e os sentidos da vida, como fé, amor, conhecimento, justiça. São exemplos, vai muito além disso, mas quando a gente pensa muito no direcionamento, a gente vê Yansan. Yansan é como se fosse o tentáculo do direcionamento e aquela que organiza os ventos mandados por Deus. Cada tentáculo tem uma força primordial e um sentido. Por isso que quando a gente quer caminho, a gente fala com Ogum. É como se a gente estivesse pegando aquele tentáculo que faz os caminhos. Quando a gente precisa de justiça, a gente faz o caminho de Xangô, que é o tentáculo da grande justiça. Volto a dizer, isso daqui é uma forma para a gente entender, tá? É uma forma para nossa cabecinha limitada tentar ver como que é o orixá em relação a Deus. E a gente tem os guias. Os guias são um pouco mais fáceis de entender porque eles são muito próximos. Então eles são as ventosas dos tentáculos. E a ventosa do tentáculo é a parte do polvo que mais possui contato direto com o meio exterior. Sempre que o polvo precisa encostar em algo, é através dessas ventosas. Então, os guias são a forma mais próxima que a gente tem de ter o contato de Deus, que vem dos tentáculos, que está ligado à cabeça. Então, tudo está conectado. Eles atuam na força de um orixá específico, o tentáculo ao qual eles pertencem, sempre obedecendo a hierarquia que vem da cabeça, que é Zambi. Então, eles traduzem a energia pura do orixá de uma forma que a gente possa absorver em nossas vidas. O guia, ele vem como um grande decodificador da energia divina, da palavra. Então, quando a gente quer o caminho de Ogum, a gente se comunica com Ogum, a gente sente a energia. Mas aí vem um Exu e fala, ó, o caminho é assim, Ogum trabalha dessa forma. A gente tem esse contato mais direto, que é um pouco mais... que eu acho que é o que diferencia muito de outras religiões, que não tem a incorporação para atendimento. Tá? Só para recapitular, a gente poder depois passar para o próximo tópico. Estrutura divina é Zambi a cabeça, o Criador a vontade central ao todo. Os orixás são os tentáculos, que são partes de Zambi, forças da natureza e executores da lei. As ventosas são os trabalhadores na força dos orixás, que são os guias, e são os pontos de contato direto. E nós somos o oceano.
que é tudo que o povo toca, tocou e tocará. Somos a manifestação da criação divina. Então, o povo toca todo o oceano o tempo todo, então nós somos o todo também. Então, nós somos tudo que ele um dia tocou, o que ele toca hoje e o que um dia ele tocará. Nós, parte da criação divina, nós somos tudo que o povo toca. Somos o resultado da ideação da cabeça e da execução dos tentáculos. O nosso objetivo espiritual, que a gente busca principalmente na nossa casa, numa religião, no total, é buscar um padrão vibratório o mais próximo possível dos orixás. Porque assim a gente estará vibrando como Deus. É o tentar nos tornar a sua semelhança. Quem vem de alguma cultura mais católica está mais caracterizado com essa, né? Está imagem e semelhança. Isso não é sobre uma forma física, mas a qualidade vibratória. Então a gente tem que buscar ser justo como Xangô, amoroso como Oxum, ordenado como Ogum, sábio como Oxalá. E quanto mais a gente vibra como os orixás, mais alinhados a gente está com o Zambi, que é Deus. Então, se os orixás são personificados, que a gente tem a imagem de Ogum, o guerreiro, a imagem de Oxum, a dama linda de dourado na cachoeira. Se os orixás são personificados para o nosso entendimento, por que Zambi não é? Porque é impossível humanizar o infinito e a energia primordial. A gente não consegue imaginar um ser que seja o todo. Porque esse ser faria parte do todo e o todo estaria fora desse ser também. Então não dá para humanizar Deus. Diferente de como a gente humaniza um tentáculo, que seria o orixá. Então, para tentar ter uma analogia, Deus é como se fosse o nosso reflexo no espelho. Porque ele está em todas as ações e em tudo que nos rodeia. Ao mesmo tempo, o reflexo muda conforme o nosso ponto de vista. E o meu reflexo de Zambi é diferente do seu, mas ambos são manifestações dele. É impossível descrever o que Zambi é ou não é, mas é sempre possível ver o reflexo de Zambi em nós e na criação a todo momento. Então todos somos Deus e Deus está em todos. E a forma que a gente vê Deus é única. E não é por isso que a gente está errado, bem pelo contrário, a gente só está diferente, porque como eu vejo é um reflexo das minhas ações. Como você vê é um reflexo de toda a sua história. E então a gente tenta buscar nos orixás um padrão vibratório de tentar ser bom, basicamente. Justo como Xangô, não cometer injustiça, sábio como Oxalá, fala, poxa, o que eu posso fazer para melhorar? Últimos pontos-chave de fixação. Monoteísmo. Cremos em um Deus único. Zambi, Olorum. Orixás são qualidades, mistérios e força de Deus, não deuses independentes. São os executores da vontade divina. Os guias são os espíritos trabalhadores que atuam na força dos orixás para nos auxiliar diretamente em nossa jornada. E a nossa missão como ser humano é evoluir, elevando nossa vibração para nos sintonizarmos com a qualidade divina dos orixás e, consequentemente, do próprio Zambi. Aqui eu trouxe uma tabelinha, depois eu vou dividir com vocês, que mostra qual seria o tentáculo e quais seriam as ventosas de cada orixá. Então, quando a gente vê os caboclos, eles são regidos por Oxóssi, os pretos velhos são pelos orixás os anciões, que é o Baluaê, o Mulu, Nanã, o Xalá. Os erês, que a gente vai ver amanhã, é por Oxumaré. Os baianos, principalmente por Iansã, e os ciganos por Egunitá. Os malandros por Ogum e Iansã. Os boiadeiros por Iansã e Ogum também.
os cangaceiros por Yansan e Xangô, os marinheiros por Iemanjá, Exus por Ogum, Pombagiras por Oxum, Exumirins, Oxumaré e Omulu, Pombagira menina por todas as orixás femininas, e faltou a gente também citar os ciganos, que também são por Egulutá, como a gente teve na última gira nossa. Eu vou pedir agora, vocês falem um pouquinho, mas que sejam bem breves, por favor, aí no máximo 2, 3 minutinhos cada um, tá bom? Vamos começar aqui pela ordem que eu estou vendo os quadradinhos, que aí fica mais fácil de iniciar e finalizar. Primeiro o Sérgio e a Verônica. Rapidinho, 2 minutinhos cada um. O que vocês acharam? O que fez sentido? O que não fez? Ficou alguma dúvida? Fale. Não, fale. Eu achei interessante essa ideia do polvo, né? Dos tentáculos. O nosso Zambi sendo aí a cabeça e o restante sendo, vamos dizer assim, figuras particulares, mas ao mesmo tempo fazendo parte do corpo dele. E a conotação de nós estarmos no oceano realmente, acho que é o tamanho da nossa pequenez em relação a Zambi, né? Eu sempre falo que o ser humano ele é muito, às vezes, egocêntrico. Ele acha que alguns colocaram até Deus como nós somos imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, é uma coisa realmente absurda você querer jogar uma figura como Deus, que é uma energia, transmutada numa figura masculina ou feminina, uma figura humana, vamos dizer assim. Então, achei interessante, e principalmente a questão dos tentáculos e das variantes, e principalmente tudo aquilo que ocorre na nossa vida ocorre por nossa culpa, por nosso, não culpa, né, por nossas realizações. O que nós fizermos vai refletir sempre no que vai acontecer em nossas vidas. Então, achei muito interessante essa temática. Vou ter que dar uma olhada com muita calma nessa planilha aí para poder olhar, porque são muitas coisas para a gente estar guardando, né? Não precisa guardar, isso daí é bem material de consulta. Não, eu entendo, não é questão de guardar tudo isso, mas, por exemplo, você às vezes fala dos orixás de uma forma assim, tal orixá simboliza o amor, tal orixá a sabedoria. A gente precisa ter esse tipo de noção para poder saber, quando a gente pedir alguma coisa, quando a gente for conversar com algum orixá, saber qual é a função e o que ele faz, né? Esse Então, ponto é muito importante, interessante, deixa eu só fazer um adendo rapidinho, que minha mãe de santo sempre fala. É interessante a gente saber o orixá, sim. Puxa, se eu precisar de amor, eu vou falar com o Oxum. Mas, se a gente tiver uma proximidade muito forte com um orixá, a gente tem que lembrar que ele está conectado a Zambi, que também está conectado aos outros tentáculos. Então, a mensagem não se perde, ela é direcionada. Então, tudo que a gente faz de coração aberto pedindo, mesmo que a gente erre o orixá certo vai ouvir isso também. E talvez esse orixá certo passe a mensagem através daquele orixá que você tem muito carinho. Então você pode pedir amor próprio para algum, que através da força de Oxum, Ogum vai te dar esse amor. É interessante entender esse todo, tanto que a gente vai fazer uma aula de cada orixá, ou no máximo a cada 2, provavelmente. Para ser um pouco mais assertivo, entender como é que funciona a energia e tudo mais. Mas essa energia nunca é perdida. Quando eu estou de frente ao meu vaso, né? Uhum. Tão perdida como eu estive essa semana, entendeu? E ali eu olhava um vaso, do qual o meu amigo mentalizou que seria um assentamento, né, para Exu. Mas eu não conseguia pensar em ninguém, ou falar o nome de ninguém, ou pedir ajuda para ninguém. De Exu a gente vai falar daqui a pouquinho, vai fazer sentido. Eu vou voltar nesse assunto com você depois. Tá. Tá bom? Porque, De assim, resto, a essas todas que você, entendeu? Né? Falou, assim, a cada uma delas que eu imaginava, né?
com exceção de Ogum, né? Eu não me sentia, assim, com conhecimento ou merecedora de chorar, ou de pedir, ou de me sentir chateada, sabe? E vou ser franca, assim, essa semana eu fiquei até assim, com pensamentos ruins de desistência de uma coisa que custou para eu mudar dentro do catolicismo, e que faz um ano que nós estamos juntos, entendeu? E eu falei assim, gente, eu não posso deixar isso acontecer. Eu não posso deixar isso acontecer. Mas eu não sabia o que fazer. Sabe quando você não sabe o que fazer? Por exemplo, se eu estivesse no católico, eu faria um terço, sei lá, eu não sabia. A única coisa que eu soube, o que, assim, tentar, né, é a questão da defumação, que eu busquei muito para o A meu gente lado, vai fazer tudo disso e agora a no vela. Exu. Vai fazer sentido. Vou voltar nesse assunto com você depois, tá? Tá. Então vamos seguir. Leila. Leila? Bom, ela tá no Canadá, às vezes dá um Eu problema. tinha para falar aquilo. Mas você Não... gostou? Sim, é assim, obviamente, como você disse, isso é uma visão muito. Eu gostei da ideia do tentáculo, faz sentido. Para entender algumas coisas, eu mais tipo, sinto do que entendo, né? Tem algumas coisas que é bem o que você disse. Orixá é a força da cabeça, né? Então, às vezes, é como a sua cabeça também entende aquela força, como ela é traduzida para você. Nesse quesito, Muito no questão do espelho que eu falei, né? É é. muito como você vê. Então, às vezes é o que você falou, às vezes você pode estar querendo falar com Oxum e o seu caminho é outro. Não é para estar falando. É uma coisa que às vezes você vê muito em terreiro. Menina, você vai numa gira. Tudo bem, eu vou falar agora de falange, não vou falar de orixá, mas você vai numa gira de baiano. Você vai lá, senta, ele fala assim: não dá para você estar falando comigo isso, minha filha. Ah, mas o caminho é com você. Não, o teu caminho é com o outro. Então é uma coisa que é muito de energia. E às vezes demora a entender que tem essa dúvida do eu não sei o que fazer. E às vezes não é para você saber o que fazer. A resposta vem depois, mais para frente. E aí você fala: ai, nossa, fez sentido, agora. Às vezes Vou demora. fazer, vou fazer só um adendo aí pra gente já pegar também esse gancho. É a mesma coisa que eu falei. Aí eu falo, terreiro do irmão, regra do irmão. Mas no meu terreiro você nunca vai ver um guia falando isso. Porque o guia está conectado ao orixá, o orixá está conectado a Zambi, Zambi está conectado ao outro orixá que está conectado ao outro guia. Sim, Então eu não já fui existe em uma terceirização, uma hierarquia, né? mas não existe essa terceirização de eu não vou te ajudar nesse aspecto, Não, porque não ajudar é. ajuda. Não é tente entender o que eu acabei de falar como não vou te ajudar. É mais olha, vou te dar, mas eu tô te falando para você numa próxima ou não, tenta se conectar com isso. É uma questão de tipo, Ó, você está você falando comigo que sou baiano, mas você precisa de uma energia de pombagira, então faz uma oferenda para ela e conversa com ela na sua casa. exato, é tipo isso. Mas Às é vezes você também acha que teu muito por caminho causa é dessa esse. conexão geral, entendeu? Porque é muito, às vezes é muito por energia. Você vai virar e vai falar, tem uma coisa que é aquela coisa do graçato, se tivesse vontade de acender uma vela, aí você vai, procura a vela, mas não é aquela vela, é uma outra. É isso, às vezes o caminho está em outro. Então ninguém tem uma hierarquia, não existe hierarquia entre orixá. Não, Ninguém manda em ninguém. exato. Eles têm seus caminhos diferentes, e aí aquilo que o Pedro falou sobre a questão de, o chum tá ligado ao amor, essas coisas, não é seguido na sua casa, Pedro, mas eu queria falar, às vezes está muito também, às vezes também tem uma questão de ligação, quando a gente vai ler os Itãs, que são as histórias daqueles orixás. Faz sentido depois que você lê e você procura.
Mas aí, é uma vertente de outra casa, então, ou de outras conexões. Mas às vezes Eu você. gosto muito dos Itãs exatamente para entender essa energia. Entender como uma. Exato. Eu gosto bastante dos Itãs exatamente também por isso. É perfeito, né? O que você falou assim, não é que é que assim, a gente não pega o Itã como uma bíblia, sabe? Tipo, ó, isso aqui aconteceu. Não, é uma parábola Exato. para você entender a força do. Principalmente porque, lembrando, não existe. Claro, existem pessoas que já escreveram sobre a Umbanda, existem pessoas que já escreveram sobre a Umbanda Sagrada, existem pessoas que já escreveram sobre a Umbanda de Zélio, existem pessoas que já escreveram sobre Candomblé. Mas se a gente volta lá na África, ou se a gente volta nos nossos nativos indígenas, a ideia de espiritualidade, porque eu não gosto de falar religião, da ideia de espiritualidade e a ideia de conexão com o divino, ela não é escrita, ela é oral, ela é falada. Por isso que a gente fala tanto que, você quer aprender sobre isso? Vai pro terreiro. Você quer faz desenvolvimento. Por quê? Porque ele é muito ligado à oralidade. Até por isso que a gente fala que a Umbanda é fluida, ela vai mudando conforme os costumes e a gente se adaptando a ela e ela a gente. Exato. Então, a gente tem que sempre lembrar que, assim, por isso que o Pedro falou, não precisa decorar o que está escrito. Você vai acabar entendendo ao longo do tempo. E aquilo vai ficar muito nítido na sua cabeça. Porque não existe a parte escrita, escrita, escrita. Ela é mais passada no oral. É uma espiritualidade da vivência e não do papel. É Perfeito. isso. Obrigado, Leila. Imagina. Guizão, Então, acho que isso que você falou hoje fica muito claro quando a gente faz um paralelo com a religião que no Brasil é ensinada desde cedo para a gente, que é o catolicismo, né? Mas o catolicismo, ele aí usando a parte do sincretismo, né? O catolicismo, ele vê, enquanto a Umbanda vê a figura do orixá, com esses tentáculos que você falou, o catolicismo vê isso nos santos, né? Só sim. que tem as diferenças, porque no catolicismo os santos são figuras mais altivas, mais definitivas, tudo. Na Umbanda já são os espíritos mais em evolução, né? É que os santos, se você pegar, são figuras que passaram pela Terra, encarnados. Então, entra muito no. Os santos hoje seriam como se fossem muito mais os guias do que os orixás, porque os santos trabalham na energia do orixá. Então, tem uma frase que eu gosto muito que é assim: São Jorge é Ogum, porque São Jorge está na conexão na energia de Ogum. Sim, Mas a Ogum não é limitada a São Jorge. verdade. Entendeu a diferença? Sim, Os santos seriam como se fossem as ventosas, os guias que foram encarnados, que tinham uma evolução incrível perante aquilo que eles queriam passar. Mas os santos trabalham na energia dos orixás. Então eles são falangeiros. sim. Fala, Leila, um segundinho, só terminar. Você é um segundo ou eu o segundo? Você. Um segundo Guizão, a gente também tem que lembrar que por que existe essa questão, um não está limitado a outro está limitado a outro. As pessoas, aí vem parte histórica, as pessoas elas só podiam continuar com a religião delas, né, ter todos os rituais e tudo mais, quando elas faziam esse sincretismo, para que elas não tivessem que abandonar aquilo. Então, o sincretismo, no Brasil, Verdade. ele vai sim fazer sentido e ele vai ter um peso. Então, sim, São Jorge é Ogum, da É mesma verdade. forma que Santa Bárbara é Oiá. Então, Mas por não quê? o A gente, oposto. mas não o oposto. Mas precisou existir isso para que as pessoas pudessem dar continuidade às suas próprias crenças. Então, Sim, sem dúvida. não é, esse peso existe aí, mas não Mas sempre, foi mas nunca perfeita o contrário. a colocação, Guizão. Só fazendo mesmo esse parênteses da energia, mas faz muito sentido o que você falou com essa leve diferença. Sim, verdade. De resto do povo, tranquilo? Aninha, alguma coisa? Nada. Você adora essa aula, né? Muito. Por isso estou aqui de novo. Então tá bom. Então vamos seguir agora para Exu.
Exu é um pouquinho comprido, tem vários tópicos, eu vou passar tudo. Depois, de novo, a gente conversa, vou pedir para ser rapidinho, porque são do slide 15 até o 23. Vamos falar de Exu, que é um orixá que ele é um pouquinho diferente dos demais, por isso que a gente também sempre dá uma ênfase nele. Porque Exu é um orixá que não é um tentáculo, exatamente. Então vamos ler para entender o passo a passo, é o único. Exu não é apenas um orixá, ele é uma manifestação divina, uma consciência cósmica que rege a comunicação, a ordem, a transformação e os caminhos da vida. O nosso objetivo é quebrar a visão distorcida e sincrética que muitas vezes o associa ao mal. A gente vai conhecer aqui Exu na sua verdadeira essência, um orixá benevolente, justo e vital. Exu é o guardião da ordem e da transformação. Então a dualidade não é maldade. Tá? A dualidade de Exu é sobre o equilíbrio. Ele é o senhor da ordem, mas para colocar ordem, às vezes é preciso bagunçar o que está estagnado. Ele rege o princípio da transformação, mostrando que o que é certo para um pode ser errado para o outro e vice-versa. Então Exu ele não é bom e nem mal, ele é justo. Então muitas vezes quando a gente pede para Exu uma ordem, ele vem e bagunça, parece que ainda mais tudo. É igual quando a gente precisa arrumar um armário de roupa. Que a gente tira tudo, vira aquela bagunça, a gente olha e fala, meu Deus, por que eu comecei isso? E depois que a gente organiza tudo, a gente vê que precisou fazer aquela bagunça, às vezes para tirar coisas que a gente não quer mais na nossa vida e para organizar as coisas que fazem sentido para a gente. Exu não é apenas caminhos, ele não apenas abre caminhos, mas ele é o próprio caminho. Exu é a energia do movimento, da escolha e da possibilidade. Ele tem como atributo essencial a fertilidade e a sexualidade, que é a energia vital, princípio da criação e da perpetuação da vida. Ele é alegria, Exu é vibrante, dinâmico, ele gosta de movimento, de festa, de celebração. E ele é o porta-voz, o que entende e fala todas as línguas. Então, quando a gente fala de Exu, a ideia de transformar o certo em errado e o errado em certo não é arbitrariedade, é perspectiva. Exu nos ensina que as verdades não são absolutas e que é preciso movimento para que a justiça e o equilíbrio prevaleçam. Sem Exu não há comunicação com nenhum orixá. Exu ele é o elo de ligação entre nós e o sagrado. Ele é o grande mensageiro, o elo indispensável entre o Aie, que é o mundo material, e o Orum, que é o espiritual. A chave da porteira. Nenhum ritual, oferenda ou pedido chega aos outros orixás sem passar primeiro por Exu. É ele quem abre a comunicação. Então vamos pensar que o sagrado está aqui, a gente está aqui e aqui tem uma barreira. Quem cuida de quebrar essa barreira é Exu, de pegar essa comunicação nossa, crua, bruta, lapidar e levar até o orixá. Então, o Exu pensa primeiro nos outros. Como mensageiro, seu papel é servir a comunidade, tanto espiritual quanto humana, garantindo que as mensagens sejam entregues e as necessidades ouvidas. Então a gente pode pensar em Exu como a linguagem do universo espiritual. Sem aprender essa linguagem, sem ter essa permissão, a gente não consegue se comunicar com nenhuma divindade. Então ele é um grande tradutor. É a mesma coisa que se a espiritualidade mandasse uma mensagem codificada, tipo, Exu pega aquilo, transforma no português que a gente entende, vira pra gente e fala, alguém tá falando isso. Então a gente sempre saúda Exu antes, porque sem ele a gente não consegue nem se comunicar. É a gente ir
para a Rússia sem um tradutor. A gente vai ver, entender uma outra coisa, mas com ele a gente consegue ter toda a experiência de estar lá. Exu é o vazio primordial. Exu é anterior a tudo. Então a gente tem que imaginar Exu como o que tinha antes da própria criação existir. A criação toda foi colocada em algo. E esse algo é Exu. Então, Exu vai além da nossa compreensão se a gente pensar que a gente é o oceano. Exu é aonde o oceano está inserido. E aonde habita esse povo. Então, ele é um nada antes do tudo. Mas esse vazio, ele não é uma ausência. Ele é potencial. Quando a gente pensa no vazio, a gente pensa em algo faltando. O Exu, ele era o potencial puro. Ele é o nada que contém a semente do tudo. Exu é a consciência que habita essa potencialidade. Então, tem a permissão do criar, diz que Olodumaré, Zambi, pediu autorização para Exu para abrir as portas da criação. Então, isso mostra que o próprio Deus reconhece o poder de Exu como o princípio do movimento e da manifestação. Sem a dinâmica de Exu, a criação permaneceria estática, em potencial. Ele é a fagulha que inicia a existência. Então, Exu é onipresente, fala todas as línguas e está em tudo. Ele não está limitado pela física que a gente conhece. É a gente pensar num potencial anterior a algo existir. Na nossa cabeça humana, isso é um pouco demais até. E a partir desse momento, o tempo é visto diferente na visão de Exu. Então, Exu acertou um pássaro ontem com uma pedra que ele jogou hoje. Então, ele transcende as coisas que aconteceram. Então, algo dependente que está acontecendo, que aconteceu com você no passado, é uma consequência do que você está vivendo hoje. E essa atemporalidade é muito difícil da gente compreender. A gente não compreende no total. Por isso que a gente pede ajuda para Exu, porque ele compreende. E a gente tem certeza que ele vai fazer o melhor. Aí que está o entregar. A morada de Exu é uma morada simbólica. É do lado de fora da casa de Oxalá. Que reforça o papel que ele é um intermediário. Ele está no limiar, na fronteira entre os mundos. Entre o dentro e o fora. O sagrado e o profano. Então, quando a gente fala que Exu acertou um pássaro ontem com uma pedra que jogou ontem, mostra que, para nós, o tempo é uma linha reta. Passado, presente e futuro. Para Exu, todos os tempos coexistem. Então, ele pode agir no seu passado com uma ação do presente, pois para ele não tem barreira cronológica. Isso revela o poder ilimitado e a capacidade de influenciar qualquer evento, em qualquer momento. Ele é a personificação da sincronicidade e do mistério. Depois eu vou deixar até essa sugestão de leitura para vocês, que é um livro do Rubens Saraceni, um dos que eu acho muito bom, que é o Orixá Exu, que é uma conversa de Exu com Oxalá na criação. Ele é incrível, quem quiser, eu tenho PDF, tem também no YouTube aberto para ouvir como audiolivro. Eu acho esse livro, ao mesmo tempo que ele é muito difícil, ele é muito esclarecedor. Então ele vale muito a leitura. E aí a gente pensa, então, se Exu é tudo isso, como que a gente se conecta à energia de Exu? Exu é o primeiro a ser saudado, oferendado, referenciado, assentado e despachado. Essa é a primazia, a base de todo o nosso culto. Tanto que sempre antes de começar qualquer coisa, a gente saúda Exu. E a saudação mais comum de Exu é Laro Exu, Exu Mojubá, que significa salve Exu. Exu, eu te saúdo e reverencio. Então eu trago a vocês uma coisa que quem fez o vaso comigo também viu, que é uma oração diária. A Verônica falou, o que eu faço? Eu rezo um terço. Tem uma oração que é diária, que é muito simples.
Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu vou na minha tronqueira e falo, Exu, eu vim para ser o seu melhor amigo, que não me falte prosperidade, que não me falte boa sorte no amor, que não me falte proteção, que não me falte motivação para a vitória, porque diz que ao melhor amigo de Exu nada faltará. Então eu complemento falando que eu seja o seu melhor amigo e você seja o meu melhor amigo. Que eu nunca falte a você, Exu, e você nunca me falte. Então significa assim, que eu nunca vá contra os seus princípios, para que assim você esteja sempre comigo em vibração. É uma intenção de amizade, parceria e respeito. Exu, a gente não tem aquela visão de servidão ou medo. Ó, Exu, Senhor dos caminhos, eu venho humildemente te pedir. Não, Exu é teu amigo. Então, Exu é aquele que você chega e fala, Exu, eu tô desesperado, Exu, eu não tô bem, me ajuda. Me ajuda, irmão. Me ajuda, meu parceiro, meu amigo. E entra, acho que uma das passagens mais lindas que eu conheço, que é a maior oferenda que você pode dar a Exu, é um prato de desespero. Enquanto muitos veem assim, nossa, vou fazer uma oferenda linda para Exu, vou fazer 7 bifes acebolados com pimenta, um padê de 10 quilos, vou comprar a melhor cachaça, vou colocar uísque, vela. Isso é muito mais ego nosso, de achar que Exu precisa de muita coisa, quanto Exu quer mesmo é a nossa confiança e que a gente esteja ali entregando. Então, quando a gente fala que a maior oferenda que pode ser dada a Exu é um prato de desespero, significa que quando você acredita que nada mais pode resolver na sua vida, você chegou para Exu e falou, Exu, eu te entrego essa minha dor, essa minha dúvida, essa minha aflição, porque eu sei que você vai lidar com isso, e eu vou aceitar. Porque Exu é amoral, é diferente de imoral, ele é amoral, ele não tem aquela moralidade de falar, não, vamos ser todos bons. O Exu pode ver uma coisa que foi feita contra você e ir lá te proteger. E a gente nunca protege uma pessoa que está sendo agredida com carinho. Então, se você estiver sendo agredido espiritualmente, Exu vai agredir espiritualmente aquela coisa que está te agredindo. Então, não é essa figura do bonzinho. Então, a maldade está muito na visão de quem vê. Por isso que Exu também é muito mal visto. Nossa, como que um orixá, uma energia primordial que estava ali até antes de toda a criação, pode vir e falar que vai dar um soco na cara espiritualmente daquele que está me fazendo mal? Porque ele é justo. Porque não se dá flores a quem se dá tiros. Não se entra em um tiroteio com uma faca. Exu é a boca que tudo come. Então, quando a gente chega com um prato de desespero, Exu é a boca que tudo come. Isso significa que ele tem a capacidade de consumir, digerir e transformar qualquer tipo de energia. Significa que quando a gente chega ao nosso limite, que não tem mais solução, entregamos o nosso problema, seja um medo, uma dúvida, uma angústia, com total confiança a Exu, a gente está dando a maior oferenda, que é um ato de fé absoluta. E ao entregar o nada, que é essa falta de solução, Exu transforma em tudo, que é a solução. Ele leva o problema para um vazio, que lembra que o vazio não é o nada, é um potencial, e o transmuta. E da mesma forma que devemos dar a Exu tudo de bom que recebemos. Agradecer, compartilhar a alegria e o sucesso alimenta essa relação. Então você chegou, Exu, eu não tenho o que comer hoje, acabou minha vida, eu te entrego isso. E você se levanta, e aí você está bem. Você não vai agradecer? Se ele é a boca que tudo come, ao mesmo tempo que ele come o desespero, ele quer comer a sua alegria também. Então eu falo, se eu estiver numa situação onde eu tenho água, Exu bebe água comigo. Se eu tiver um uísque de R$1.000, Exu vai tomar o uísque de R$1.000 comigo. Ah, mas você vai jogar um uísque de R$1.000 na tronqueira, colocar num copo ali? Vou. Se não fosse ele, eu não tinha. Então, dê a Exu aquilo que você tem. Se é desespero, dê. Se é alegria, dê.
Vamos terminar aqui falando que Exu é essencial, Exu é o começo. Então, Exu é um orixá da ordem e do equilíbrio, não do mal. Ele é a ponte de comunicação com o sagrado. Ele é a energia do movimento anterior à própria criação. Ele é o Senhor do tempo e dos caminhos, então seu poder transcende nossas limitações. A gente não consegue imaginar o poder de Exu. Às vezes, Exu nos tira algo que é muito precioso para a gente. E depois de 2, 3, 4 anos, ou alguns meses, a gente vê que aquilo ia acabar com a gente gente olha e fala, meu, ainda bem que tinha ele na minha vida. Então, eu falo porque a gente perdeu uma coisa grande aqui pra gente. E aí eu lembro que foi um baque. E aí eu cheguei na tronqueira e falei, Exu, obrigado por ter tirado. Porque é uma coisa que fazia muito bem pra gente, mas eu tenho certeza que se você tirou, ia dar problema. E dito e feito, muitas coisas melhoraram na nossa vida depois disso, então a gente tem que ter essa confiança. Se a gente está com aprovação, que não está sendo tirado algo, pode ser para nos ser dado algo muito maior, muito mais intenso, que a gente nem imagina. Tá? E a relação é de confiança. Quanto maior a conexão da entrega e da gratidão, maior essa relação você tem. E aí, depois eu quero que vocês façam uma reflexão própria, que é o que na sua vida hoje parece um nó que você não consegue desatar. Com medo, dúvida ou problema, você poderia, em um ato de fé, entregar para Exu para ele transformar. Então, quando você tiver uma coisa assim, sem saída, lembra que Exu é todos os caminhos. Então, ele tem uma saída. Então, só entrega. Confia e esteja aberto para ouvir. Tá? A nossa aula tinha que acabar mais ou menos às 8, já são quase 8, eu vou pedir para vocês serem bem rapidinhos para a gente não se alongar muito, tá? Sérgio e Verônica. Não, assim, o que você me colocou, né, a respeito de Exu, né, foi muito importante para eu estar ouvindo, refletindo, né, e tirando de dentro de mim algumas coisas que até já cheguei a compartilhar com a Aninha, né, assim, se é uma coisa que eu não consigo ficar bem, é a dúvida, sabe, ficar entre uma coisa e outra, né, eu sei que é natural estar entre o certo e o errado, né, mas, assim, o estar no meio de determinadas dúvidas me deixa bem, assim, desconfortável, né, principalmente nesse contexto que eu estou me ligando agora, que é a Umbanda, né, que é a sua crença, das qual você me ensinou, passou a ser a minha crença, né? Então, nesse momento todo de dúvida, né? Veio esse vaso do qual você construiu comigo, você me ensinou, você me, né? E aí eu não conseguia pensar em todos os outros, dos quais toda segunda-feira eu tenho tido lá na gira, né? E a gente ouve de muitos e todos, um monte, nada daquilo teve o propósito dentro de mim, entendeu? Nesse momento tão, parece que foi feito uma sopa, sabe? Uma coisa assim, uma mistura imensa, mas tão pesada, que estava fazendo mal para mim em todos os sentidos, até no sentido psicossomático, porque eu passei maus bocados essas 2 últimas semanas, com o peito cheio de catarro, com tosse, com mal-estar. Tudo que eu comia, eu fui fazer uma análise, me sentindo com gosto amargo na boca, e parece que aquele amargo estava no meu coração, estava na minha alma também. Então, aí eu falei, para quê? Para que eu estou levantando todo dia, estou orando, estou
incensando, estou acendendo, estou fazendo, sabe, quando vem aquele pra quê? Eu vou só terminar para Mas você. você me esclareceu muito. E eu quero que você só pense em uma coisa. Que aí você vai pegar tudo isso e fazer isso. O contrário de medo, o contrário do medo é a fé. Então, a gente só tem medo daquilo que a gente não acredita 100%. Então, quando você entrega esse prato de desespero para Exu, tem que ser tirando todo o medo e colocando nesse prato junto. E Exu dá um caminho e lembra que ele é atemporal. Então, ele já viu tudo, ele vê tudo e ele verá tudo ao mesmo tempo. Então, confia e caminha. Tá? É o que eu anotei aqui a respeito, né, dessa questão da primeira coisa ao fazer de dia, né, do como você me explicou, né? Às vezes eu fico pensando em muitos outros, coisas que explicam na segunda, né? Mas para ele mesmo, que é o início de tudo, né, que encheu essa caixa de Pandora, né, era uma caixa, e agora dentro dela tem de tudo, né? Eu realmente, na realidade, às vezes não faço, eu entrego até o cafezinho todo dia para os dois velhinhos, faço alguma coisa para o meu anjo da guarda, né? Mas eu acredito assim que para esse vaso que eu cuido, que eu amo, que está na frente da minha casa, às vezes eu saio sem dar bom dia. Então agora você já tem uma coisinha para fazer todo dia. Fala, Sérgio. Obrigado, viu, Verônica? De nada, e desculpa atrapalhar se eu falei demais. Imagina, sempre bom te ouvir. Eu não vou me alongar muito, apesar que o assunto é fascinante, né? Se a gente fosse ficar aqui, ia ficar horas conversando, que você imagina. Mas você disse uma coisa muito importante, que a Umbanda é fluida, né? A vida é fluida, o conhecimento é fluido. Tudo aquilo que nós fazemos, por melhor que a gente faça, eu sempre falo isso para as pessoas com quem eu convivo, né? Por melhor que você faça alguma coisa, dá para melhorar. E se você fez alguma coisa errada, também dá para melhorar. Mas você não vai melhorar, por quê? Porque quando você melhorar, dá para melhorar mais ainda. Quando eu vejo, por exemplo, religiões ligadas a textos, a livros, eu sempre penso o seguinte: mesmo que você tenha um livro guia, você precisa atualizar esse livro para os tempos que nós estamos. Não dá para eu ler a Bíblia e enxergar o mundo patriarcal daquele como o nosso mundo de hoje, é totalmente diferente. E tem pessoas que leem e seguem ao pé da letra o que está escrito, não é assim que funciona, né? E uma coisa que eu fico preocupado às vezes, mas eu acho que isso em toda religião vai ter, né? Quando você fala, por exemplo, do casa do pai, casa do irmão, regra do irmão. Eu ouço às vezes, de você pouco, mas já ouvi, por exemplo, do Felipe algumas vezes, vocês levaram um tempão para se tornar sacerdotes. Estudaram e estão estudando ainda e sabem que ainda são aprendizes nessa área. Tem gente dentro da Umbanda que com 6 meses se acha um sacerdote dos sacerdotes. E eu não tenho medo desse sacerdote cair na minha vida, tenho medo desse sacerdote entrar na vida de pessoas despreparadas e arruinar a vida dessas pessoas. Como, por exemplo, um pastor pode fazer numa igreja, um padre pode fazer, um rabino pode fazer, você entendeu? Então, acho que o problema todo está na nossa personalidade, né? A gente tem que entrar, como foi falado aí no início, né? Quando eu entrei na Umbanda, eu percebi, por exemplo, que as músicas eu não conhecia, os rituais eu não conhecia. Eu falei, eu vou deixar isso entrar na minha vida bem devagar, não vou ter pressa de aprender. Por quê? Porque as coisas têm que vir naturalmente. E eu acho que elas virão de acordo com a minha necessidade, né? Tanto para minha realização, como eu poder ajudar os outros a realizarem os sonhos também.
Tá bom? Basicamente por isso. Mas seria uma eternidade de coisa para falar, mas não é o momento agora e nem é o Mas aí eu vou fazer um intuito da parênteses aula, né? rapidinho Mas que é eu acho muito interessante. importante. Você falou, eu tenho medo desses sacerdotes mal intencionados caírem na vida de outras pessoas. Duas visões. Uma, não tenha medo por meio da falta da fé. Então, se Exu viu, vê e verá tudo, algum motivo tem para esse mau sacerdote cair na vida daquela pessoa. Então, a partir do momento que existe a fé, tudo vai ser resolvido. Ok. Isso é verdade. Bom, eu recomendo muito para vocês dois lerem o livro Orixá Exu, tá? Depois dá uma Fala, pesquisa. Aninha, quero te ver também falando. Ok. Então tá bom, vai, deixa a Aninha falar agora. Bom, o pai sabe o quanto que eu acho fantástico essa frase e todo o entendimento, né? Do Exu atirou uma pedra. Eu acho que a gente tem muito para refletir sobre isso. Mas eu quero dividir com vocês uma outra frase que eu acho muito mais fantástica, e aí eu vou mostrar o meu entendimento, tá? Em casa que alimenta Exu, ninguém passa fome. Eu acho fantástico esse entendimento. É isso, é só isso. Não passa fome de nenhum tipo, né? Não, não. Por isso que o meu entendimento é o casa que alimenta Exu, ninguém passa fome. Perfeito, Aninha. Sempre cirúrgica. Né? Guizão, Então, de tudo que você falou do Orixá Exu, o que eu posso tirar de conclusão assim é que talvez ele seja o mais, não vou dizer o mais humano dos orixás, mas talvez o mais próximo. O mais próximo. exato. É a energia mais próxima da nossa, porque ele é o que está no limiar. Né? Então, perfeito, exato. Por isso que ele é o grande comunicador. E por isso que a gente tem sempre um fascínio, uma facilidade de conexão muito grande com tudo que deriva de Exu. Porque a energia dele é muito próxima da nossa, porque é uma energia densa. Tanto que quando a gente vê alguns Exus que vêm assim, a garra também pode simbolizar a esfera do campo limiar. É como se ele fosse, nós estivéssemos dentro dessa bola, dessa esfera, ele fosse o domo da esfera e os orixás e Deus o todo em volta. Sim. Então essa é a garra, é ele segurando essa esfera também. Ah, legal. Tá bom? Beleza. Obrigado, Gui. Falou. Leila, encerra. É só lembrar que Exu, ele é um mensageiro, sim, e ele por isso ele é neutro. Porque toda mensagem que vem por ele não tem uma interpretação dele. Por isso que às vezes as pessoas elas dizem assim: "Ah, Exu é mau, porque olha o que ele fez". Ele não fez, ele é neutro. Existe uma neutralidade em Exu, né. E isso vai ser desde um Exu, dentro de uma vertente mais iorubá, um Alubara, que vem mais do Fon, e Mavambo, que é de Angola. Ele sempre é neutro, porque ele é um mensageiro, então ele não pode ter essa troca do que a própria interpretação dele tem a dizer. Então, por isso que você entrega a Exu. Porque Exu, ele vai saber interpretar aquilo da maneira mais leve ou da maneira mais neutra que ele puder. Sem que ele tenha uma interpretação, sem que, porque isso, porque aquilo, porque é isso que você está dizendo? Então tá. Então vamos ver para que caminho a gente pode seguir. E a forma de lidar com o Exu vai depender muito de como você vai querer se comunicar, mas ele vai entender aquela mensagem que você vai passar, da mesma forma que ele entende as outras mensagens que vêm. Ele parece meio assustador de início, e isso até, por exemplo, se vocês forem para a Nigéria hoje, Exu ainda para muitos é visto como algo meio demoníaco? Sim, mas é pelo mundo cristão, vamos colocar dessa forma.
Mas é porque é o que o Pedro falou, ele tem um ar de mistério. Quem é Exu? É uma incógnita às vezes, não só pra gente, mas para muitas outras coisas. Existem muitos mistérios por trás da história de Exu. E por isso que, na minha visão, Exu tem a capacidade, por exemplo, de ler búzios e outras coisas, por causa da Posso mensagem. fazer um parênteses só de uma coisa que você falou que eu acho que vai ser interessante? Pode. Você falou assim, a Exu tem muito essa visão assim de passar medo, né? Mas a partir do momento que ele é amoral e ele transmite aquilo que a gente tem no coração, Exu dá medo porque Exu, às vezes, muitas vezes, ele é Uma personificação. do ser humano, de você mesmo. Uhum. Então, ele mostra muito o que tem no seu coração, e para muita gente, a própria cabeça e o próprio interno é a coisa mais demoníaca que existe. Exato. E existe também uma questão que algumas pessoas falam da risada de Exu ser um pouco assustadora, mas a gente tem que lembrar que o barulho, o som afasta coisas ruins. Então é por isso que Exu tem mais ele é o silêncio, mas ao mesmo tempo ele é o nada, ele é o tudo, ele tem muito dessa, não vou dizer que ele é dual, mas ele tem um algo a mais, vamos chamar É assim. gradual também. Ele Exatamente. tem, é só para não confundir, né, mas ele é essa transação entre a terra, o divino, e ele também tem uma questão muito de fiscalização. Porque como ele está no linear, ele vê os 2. Então é muito fácil para ele enxergar as coisas. Então Perfeito. talvez seja por isso que ele tem esse olhar mais de tipo: peguei a sacada. É esse E ao mesmo o tempo é por gosto". isso que você pode entregar tudo para ele. Ele é o seu Exato, melhor amigo. Então, que vocês exato. hoje façam um exercíciozinho antes de dormirem, chega, fala assim, Exu, obrigado por ser meu melhor amigo. Obrigado por esse dia, obrigado por eu estar vivo. Obrigado por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou. Que eu tenha uma noite muito boa para amanhã te saudar de manhã. Gente, obrigado pela aula, obrigado a todo mundo que ouviu. Eu vou depois disponibilizar a gravação para caso alguém queira assistir de novo, porque eu sei que também é uma matéria um pouco densa. Recomendo novamente a leitura do livro Orixá Exu. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamam, tá? É bom que a Aninha assiste às aulas, que também é sacerdotisa, então ela não me deixa mentir. Jamais. E amanhã temos gira de herê, venham alegres, venham para comer doce, amanhã não tem dieta, amanhã não tem nada, amanhã é um dia para vocês esvaziarem o coração e recomeçarem, tá bom? Doce de hereda engorda. Eu tô animado, hein? Eu também. Amanhã é o dia da transmutação, que eu chamaré transmutação. Então, amanhã é um dia que, para mim, é assim, muito especial. Estar com a Ana, estar com você, restaura o meu mês. Eu estou toda segunda-feira numa casa, né, que eu estou aprendendo. Mas, assim, o que eu aprendo de coração, né? A última vez eu nunca havia conversado ainda com a Ana, depois ela, muito querida, assim como você, me deu atenção no celular, muito obrigado mesmo. Imagina. E é um dia muito esperado em todos os sentidos.